Então, Bruno, a palavra está com você. Obrigada, Luana, mais uma vez. Bom, então vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todas e todos. Estou até um pouco nervoso para poder fazer essa fala, depois dessa fala da Luana, pelo amor de Deus, né? O que eu vou acrescentar aqui? Né? E aí eu fui rascunhando algumas coisas. Agradecer a Fernanda, né? A Luana está aqui comigo. Infelizmente não fiz uma mesa presencial com a Luana, mas estou aqui realizando e fazendo uma mesa com você, ainda que virtual. O Cleito também, a Defensoria, agradecer o Lessa pelo convite. E aí eu fiquei aqui, foi até provocado, né? A Luana até comentou assim, como é que foi a fala mesmo lá do Ronaldo? Ele fala de um jeito que eu não consigo decorar, assim, não consigo lembrar muito bem do que ele fala. Mas uma vez eu fui numa fala dele e aí ele falou que faz redução de danos, né? E aí, quando ele falou assim, porque eu também faço redução de danos, olhou para mim na plateia, apontou para mim, deu um sorrisinho Mona Lisa e eu me senti extremamente prestigiado. Olha só, o Ronaldo até me conhece. E aí ele falou que faz redução de danos e ele falou que a redução de danos que ele faz é a seguinte: o sujeito está na Cracolândia fumando 10, 15, 20 pedras de crack por dia e aí ele perde a capacidade de escolha e de autonomia. Então ele tira o sujeito daquele lugar, interna involuntariamente e ele está reduzindo o dano do usuário. Aí a plateia começou a rir, né? Obviamente. Mas essa é a compreensão, né? E aí, entrando um pouco sobre a fala também da Luana, né, que nunca foi sobre drogas, fiquei aqui pensando um pouco sobre o que eu falaria e tal, e aí eu fui seguindo um pensamento e falei, bom, para onde que eu vou, né? O que eu vou falar depois dessa aula? E aí eu lembrei de uma fala do Rafael Baquite, né, que ele está fazendo umas lives muito interessantes. Vocês, por favor, acompanhem esse camarada no Instagram, é incrível, assim, as falas dele, é sensacional. E um dia, assistindo uma live dele no Instagram, ele falou sobre a gaiola, né, e os passarinhos, né, o quanto que é importante... como que é prejudicial você pegar um passarinho e colocar na gaiola, né? Qual que é, de fato, o lugar do passarinho? Um passarinho, o lugar dele é solto, né? Ainda que a gente vá tentar ajudar de algum jeito, se ele está machucado, alguma coisa do tipo, que ele esteja ali com você no menor tempo possível, né? Isso ficou na minha cabeça, pô, que incrível isso. Eu até mandei uma mensagem no WhatsApp para ele depois, falei assim, cara, eu vou usar isso na clínica, que é muito bom, né? Porque às vezes o usuário chega no CAPS AD, falando assim, não, eu tô com um problema muito sério de droga, eu quero parar de usar droga e tal, eu quero ser internado, eu quero que você arrume uma internação para mim. Aí você vai questionar o usuário falando assim, mas você já foi internado antes? Não. Você já teve alguém que você conhece que foi internado? Não. Por que você quer ser internado? Porque eu acho que se eu for internado eu vou conseguir parar de usar droga. E aí você começa a perceber que muitas das vezes as pessoas não têm nem noção de outras possibilidades de cuidado, né? E aí você vai conversando com a pessoa, olha, talvez ser internada não seja a melhor opção, né? E aí, entrando nessa ideia também da Luana de que nunca foi sobre as drogas, e aí eu vou começar a falar um pouco mais sobre o cuidado mesmo, né? Já que ela já falou muito bem sobre a questão da história, do proibicionismo. Quando Antônio Neri, eu tive infelizmente poucas oportunidades de ouvir ele falando, e ele é um senhor extremamente poético, assim, né? Muito bom, é muito prazeroso escutar o Neri falar, e ele fala bastante que eu não trabalho com drogas, eu trabalho com pessoas, e isso é muito forte, né? E aí, então assim, não trabalho com drogas, eu trabalho com pessoas, né? E como que a gente trabalha com essas pessoas? Tem um livro que eu gosto muito de indicar, que é aquele livro do Conselho Regional de Psicologia, chamado Álcool e Drogas. Quem quiser o PDF, está dentro do site do CRPSP. Está lá em publicações, livros, você vai encontrar lá um livro chamado Álcool e Outras Drogas. Na página 127, que fala sobre redução de danos, o Denis Petucco, ele define a redução de danos assim:
é um paradigma que constitui um outro olhar sobre a questão das drogas. Quer dizer, qual outro olhar? Né? Não que seja mais, não que um olhar diferente do antigo, né? Do proibicionismo, do diga não às drogas, né? Just say no, de que você tem que parar de usar drogas porque senão você vai morrer, ou você vai virar bandido, ou você vai ficar doente. Quer dizer, quais são as possibilidades, né? Que é dado para as pessoas nesse modelo antigo. Então, ele constitui um outro olhar sobre a questão das drogas, instituindo novas tecnologias de intervenção comprometidas com respeito às diferentes formas de ser e estar no mundo. E essa definição do Pertuco, para mim, ela é muito maravilhosa, né? E aí, continuando na minha reflexão e fazendo aqui a minha associação livre, enquanto a Luana vai falando, o Renato Fileve falou um pouco mais cedo sobre Carl Hart, né? E aí eu trago novamente aqui sobre aquela pesquisa, né, da gaiola, novamente, né, a gaiola do Bakhit dos passarinhos e aqui do Carl Hart dos ratinhos, né? Acho que vocês já devem saber dessa pesquisa, né, que fala de que o problema não é as drogas, o problema é a gaiola. E aí eu fiquei pensando muito sobre as experiências que eu tive, né, no campo, né? Eu trabalhei 3 anos na Cracolândia, entre milhões de idas e milhões de vindas. Trabalhei aí uns 7 anos no coletivo Respire, né, de redução de danos. Fui gerente de serviço do consultório na rua da cidade de Mauá. E aí, trabalhando com uma população, fora o contexto de festa, com uma população bastante vulnerável, né? Com diversos tipos de violação de direitos humanos e tudo mais. E eu vim parar agora no meu último serviço, inclusive eu estou me despedindo dele agora, a partir da semana que vem estarei desempregado. Trabalhei também 3 anos no CAPS AD da Vila Madalena. E olha que curioso, o que é o CAPS AD da Vila Madalena? Eu sempre falo para o pessoal lá assim, que é um CAPS AD extremamente atípico, né? Por quê? Porque ela está localizada em uma região nobre da cidade de São Paulo, né? E como é o perfil das pessoas que eu trabalhei antes de chegar no CAPS ali da Vila Madalena? Era uma galera que está em situação de rua, é uma galera que está albergada, é uma galera, né, com uma série de situações sociais graves. E no CAPS AD Vila Madalena, eu chego lá e eu me deparo com uma galera que é inclusive um CAPS AD que tem um 3º turno, não é um CAPS 3, ele tem um 3º turno, ele vai até as 9 horas da noite, justamente para poder atender a população ali da região que tem trabalho e que sai do trabalho e vai para o serviço para poder ser atendido. E o período da noite tem bastante gente, né? E aí, esse negócio começou a mexer, eu comecei a perceber que o ambiente do CAPS ele é bastante diferente, até o uso de drogas, eu sei que não tem a ver com o uso de drogas, como nós estávamos falando, mas vou até comentar sobre isso, substâncias que não é comum encontrar em outros CAPS AD, né? Então a gente já tratou ali gente que faz uso de heroína, gente que faz uso de um chás que eu nunca ouvi falar, tem que pesquisar ali no Heroide para poder saber que tipo de chá que é esse, muito louco, assim. Então, assim, uma série de contextos de uso, uma série de substâncias diferentes, e uma população que 70%, né, dentro desse CAPS AD, 70% tem casa, boa parte dessa população tem trabalho, predominantemente homens brancos, né? Então é um CAPS muito diferente. O que eu fui sentindo nesses 3 meses? E, inclusive, não existe uma pesquisa sobre isso, não que eu conheça. Nesse CAPS, com certeza não. Inclusive, foi até eu tive algumas vezes a ideia de fazer, né, de tentar um mestrado dentro desse serviço, fazer uma comparação entre esse CAPS e outros CAPS, porque a sensação que eu tinha é que a gente dava muita alta por melhora. E os pacientes não retornavam, ou seja, porque é comum você estar no serviço e dar alta por melhora, os pacientes voltam, né? E aí eu falei assim, caramba, isso deve ser muito interessante, né, traçar o perfil desses 2 serviços. Então fica aí para a ideia, talvez seja bastante interessante fazer uma pesquisa com esse CAPS. E eu fui conversar com outros amigos meus, outras amigas minhas que trabalham em outros CAPS na cidade de São Paulo, e é
interessante que é justamente o oposto, né? Esse CAPS AD da Vila Madalena tem mais ou menos 70% de pessoas que têm casa, têm moradia, né? Tem apoio familiar, tem trabalho, estudou, morou fora, fala outras línguas, né? E o CAPS AD de uma amiga minha que trabalha no centro de São Paulo, perguntei para ela assim, mas vem cá, como é que é mais ou menos a população? Ela falou, predominantemente homens, negros e mais ou menos uns 70% de pessoas que estão em situação de rua. E aí a gente vai comparar, assim, se você chegar no CAPS da Vila Madalena, você vai perceber que ele é extremamente organizado, que ele é extremamente, né, as coisas, inclusive eu acho até que organizado de uma forma que a gente pode até pensar um pouco, né, como que se dá essa organização, porque os próprios usuários que chegam no serviço são organizados, né, tá em um outro lugar, assim, né, e aí eu fiquei pensando muito nisso, né? O quanto que não tem a ver com a substância, o quanto que não tem a ver com essa questão de ser bandido, de ser, né, marginal, de estar doente. Não, o camarada terminou tem lá, tem médico, tem um monte de enfermeiro, tem jornalista, tem apresentador de TV, entendeu? Tem uma galera que trabalha com publicidade, enfim. Existem outras possibilidades, né? Mas aí você percebe que é uma questão social, é uma questão de criminalização também, né? Porque os pacientes que ficam ali na frente ou no quarteirão do serviço, passa várias viaturas e eu nunca vi nenhum paciente nosso tomando enquadro, muito diferente de quando eu trabalhava na Cracolândia, muito diferente de quando eu trabalhava no consultório de rua de Mauá, né? Enfim, então eu trouxe essa reflexão, até acho que fui breve demais. E aí eu fico pensando que, né, sobre o tema do nosso evento hoje, de que falta, além desse olhar de que não tem a ver com a substância, tem a ver com diversos tipos de violação que o sujeito tem, né, e da criminalização de um determinado grupo de pessoas, que falta também uma educação sobre drogas, né? E aí eu vou até fazer um comercialzinho aqui bacana para vocês peguem aí papel e caneta. O Antônio Neri, as pessoas que eu fui citando aqui, possui um canal no YouTube também, que é Conversando com o Neri. O Rafael Baquite tem um canal no Instagram muito bacana também, faz umas lives sensacionais. Sigam esse camarada aí, inclusive, fica aqui até uma recomendação para a Defensoria, porque acho que, se não me engano, é o segundo ou terceiro evento que eu participo da Defensoria. Agora que a gente, infelizmente, está fazendo tudo de forma virtual, acho que vale muito a pena chamar o Baquite para um próximo papo, que acho que vai ser maravilhoso. Então, sigam essa galera na internet. Tem o Gabriel Pedrosa também no YouTube. Enfim, tem uma galera muito bacana. A Alice Reis faz um trabalho no Instagram também muito bacana. Enfim, eu não vou começar a colocar a lista não, porque eu vou esquecer de alguém e vou tomar puxão de orelha. É isso, gente. Obrigada, Bruno. Muito, muito bom te ouvir. Eu achei super interessante essa perspectiva que você trouxe das desigualdades territoriais do CAPS, né? Até o Serviço Público de Saúde reproduz isso. Então, eu achei super interessante te ouvir. Obrigada.